Espírito Santo. Amém. Uma ótima quarta-feira para você. O Evangelho deste dia nos convida a não deixar que se perca a palavra do Senhor. No Evangelho de hoje, que se encontra em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 1 a 20, vamos ver a narração da parábola do semeador. E hoje o Senhor nos convida e podemos até fazer memória da leitura de Samuel, onde no final do trecho desta leitura de Samuel, a palavra de Deus vai nos dizer: e Samuel crescia e não permitia que caíssem por terra nenhuma das palavras do Senhor. Ou seja, Samuel guardava as palavras de Deus e não deixava que elas se perdessem. Vamos hoje partilhar este evangelho. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu frutos. Outra parte das sementes caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes e, quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz frutos. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem, e dão frutos. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Daremos os frutos de acordo com a vontade do Senhor. Um dá 30, outro 60 e outro dá o fruto que lhe é necessário, 100 por um. Irmãos, vejam que interessante esta parábola do semeador. Jesus é este que sai a semear. E a semente do Senhor, ela sempre é lançada no nosso coração. Não podemos dizer que Deus não investiu em nós. Não podemos dizer que Deus não acreditou em nós, que Deus não realizou em nós a sua ação, porque sim, Ele realizou. Mas como será que está hoje o nosso coração? De que forma nós nos encontramos? Irmãos, nós somos convidados hoje a fazer este exercício, de não deixar escorrer pelas nossas mãos a graça que Deus tem nos dado. Aqui quero até pôr de lado a semente, mas ficar com a semente da graça. Qual é a semente que Deus tem lançado em nós? Qual é a graça que Deus tem nos dado?
Somos convidados hoje a fazer este profundo esforço para não permitir que esta palavra de Deus, que esta graça de Deus escorra pelas nossas mãos. Muitas vezes nós dizemos, mas tenho me sentido sozinho, tenho me sentido vazio. Será que este vazio que tantas vezes reside em nós não é por conta de que eu perdi a graça de Deus, perdi a palavra, me perdi ao longo da vida? Por tantas situações e ocasião? Irmãos, nós somos convidados hoje a fazer este caminho de volta. Voltemos. Aonde é que nós perdemos as nossas sementes? Aonde é que nós perdemos essa graça? Somos convidados hoje, a fazer este profundo esforço de não perder aquilo que Deus nos dá, de não abrir mão daquilo que Deus tem nos dado, porque Ele nos capacitará a dar os frutos. É Ele quem ligará a terra, para que então o fruto venha e permaneça. Peçamos ao Espírito Santo de Deus hoje esta graça. Vinde sobre nós, ó Espírito Santo. Modifica a terra do nosso coração, tantas vezes árida, ressequida, por tantos sentimentos. Nós queremos pedir hoje sobre nós a Tua graça, ó Espírito Santo de Deus. Fortalece-nos. Dai-nos do Teu respiro, ó Espírito Santo, para que não percamos a graça que Deus tem nos dado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.